Então, eu digo a você que chegou aqui, que eu não sei como você chegou, mas você chegou. Então, abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais, que o Senhor vai falar. Porque se Ele falou comigo, Ele vai falar com você. Amém? Senhor, muito obrigada por essa manhã, por esse dia tão lindo, por esse sol, também pela chuva. Mas, Senhor, como é especial um dia que o Senhor escolheu para que a gente pudesse, Pai, ouvir mais forte a Tua palavra, mais ensino da Tua palavra, ouvir mais a Tua voz no nosso coração, na nossa vida, no nosso caminhar, a Tua direção para os nossos passos. Muito obrigada, Deus, porque primeiro o Senhor falou comigo, e como o Senhor é bom e bom o tempo todo. Glórias ao Teu nome, graças a Ti, Senhor. Eu não tenho palavras para Te agradecer por esse compartilhar nesses dias que o Senhor teve comigo. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Que cada um que chegou aqui, Senhor, não saia da mesma maneira, mas que o Senhor, num toque, numa palavra, num cântico, possamos sair diferente. Em o nome de Jesus. Amém. Como o Estevão falou, então, está numa série de palavras sobre a vida de Sansão. E, na verdade, eu já tinha essa palavra guardada, eu só não sabia quando. E então, quando ele falou, eu disse, tá bem. Pela graça de Deus, eu vou. E a graça mesmo, irmão, porque não é fácil estar aqui na frente, mas aprova o Senhor estar hoje aqui. E essa palavra sobre a vida de Sansão está entre Juízes, está no livro de Juízes, de 13 a 16. Depois você vê melhor em casa e lê, se possível. E eu vou começar dando uma pincelada com relação ao nascimento de Sansão, que foi o que Estevão falou domingo. E um homem que nasceu por um milagre. Sansão nasceu por um milagre. Porque a mãe de Sansão também era estéril, igual quem na Bíblia? Que você já ouviu falar ou já leu? Sara. E tem uma outra, não? Ana. Um homem que nasceu por um milagre, chamado por Deus para ser juiz, para libertar o povo hebreu da sua tribo, com o tempo passou a perder o respeito pelos pais, perder a sua separação nazireu, que um homem nazireu não podia beber vinho, nenhuma bebida forte, comer alguma coisa impura e nem cortar o cabelo. Assim era um chamado nazireu. Perdeu o controle sobre a sua língua, perdeu a força, até perder a vida. Um homem que matou um leão. Um homem que matou um leão. Matou um exército inteiro sozinho. Não foi capaz de esperar a direção de Deus para a sua caminhada. Um homem muito forte, mas não foi capaz de esperar a direção de Deus. Isso é um ensino para a gente, irmãos. Coloca aí, Márcio, por favor, Juízes 14. Vamos ler só um pouco dessa história, do 1 ao 9. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas de Filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora, pois, toma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor,
pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Talvez você não esteja entendendo bem essa passagem, mas vamos destrinchar um pouco aqui o que é que diz essa passagem de Juízes 14, do 1 ao 9. Nós vamos tirar algumas lições dessas passagens assim que a gente leu desses versos. Primeira lição que a gente pode tirar: muito talento e pouco caráter. A fragilidade do caráter de Sansão não suportou o peso do seu talento. Vencia um leão, mas não tinha forças para dizer aos seus desejos e vontades. Venceu um leão, mas não teve força para dizer não àquilo que não agradava a Deus. Assim era Sansão. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Quem somos nós quando ninguém está vendo? Esse é o nosso caráter, irmãos. Esse é o nosso caráter. Nenhuma conquista vai justificar o fracasso da sua comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão com Deus e nos voltar sempre a Deus, aquilo que nós queremos. Faça uma aliança com seus olhos. No verso 1 diz assim que Sansão ver com os olhos. Sansão viu aquela mulher. Ele sabia que não podia. Aí começou as quedas de Sansão. Faça uma aliança com seus olhos. Diga em nome de Jesus: eu não vou ver, eu não quero ver. Eu quero ver o que o Senhor vê. É isso que eu quero para a minha vida, Pai. Faça uma aliança com seus olhos. Faça uma aliança com sua boca. E diga em nome de Jesus: me ajuda, Senhor, a vigiar a minha língua para não proferir maldição aos meus e os da família de Cristo. Faça uma aliança com sua boca. Quantas vezes ouvimos só o que nós queremos ouvir? Só o que queremos ouvir. E ainda assim ouvimos e ainda passamos ao outro. Faça uma aliança com sua boca. Entenda o que o outro está falando. Peça discernimento. Se não tem, peça. A Bíblia diz que devo pedir discernimento. Cuidado naquilo que você está ouvindo. Faça uma aliança com sua mente. Eu só quero pensar coisas que o Senhor tem para mim. Não vou pensar mais essas coisas, mas sempre está voltando lá. No mesmo poço de coisas que não está agradando a Deus. Eu não vou pensar mais aquilo. Mas está sempre voltando lá, na caixinha. Sempre voltando na caixinha. Cuide do seu caráter.
A obra que Deus tem na sua vida é grande. Cuide de você todos os dias, cuide do seu caráter. Deus vai lhe ajudar. Segundo ponto que eu posso tirar dessas lições aí que nós lemos dos versos de Sansão, sobre a vida de Sansão. Cada decisão que Sansão tinha era uma queda. Cada decisão que ele tinha era uma queda. Primeira queda, ele não resistiu à inclinação da carne. Veja o que diz o 14:1. Ele viu, conforme eu já disse, ele viu a mulher, ele almejou a mulher, ele quis, ele desejou a mulher. Sabia que não era da sua tribo, da sua turma, daquilo que gerava obediência a Deus e aos pais. Mas ele quis. Segunda lição das 3 quedas de Sansão. Ele vai à cidade de Gaza. Está lá em 16:1. Depois você pode abrir. E lá conhece uma outra mulher prostituta e se deita com ela. Irmãos, eu estou falando aqui de mulher, mas tem outras coisas. Há outras coisas. Não é só ver a mulher e desejar e fazer a coisa, não. Tem outras coisas. Ele foi por último. A outra queda foi no 16:4, quando diz que ele foi à cidade de Soreque. Foi nessa cidade que parou nos braços de Dalila. Foi nessa cidade que acabou de vez a vida de Sansão. Porque em Provérbio diz, se eu não me engano, é em Provérbios, um abismo puxa outro abismo. Irmão, como é sério esse exemplo, essa vida de Sansão, para que a gente conscientize. E hoje é do mesmo jeito. Por isso que eu já falei, vigiemos, vamos vigiar e vigiar no nosso olhar, na nossa boca e na nossa mente. Que é onde tudo está ali, ó. Cada descida de Sansão era um desastre. Perceba que foi pouco a pouco. Pouco a pouco, o inimigo trabalha sutilmente. É uma gotinha aqui, é uma gotinha ali, e ele vai de gota em gota, em gota em gota, até você chegar à prisão. Como Sansão chegou, e essa história não vou ser eu que vou contar, vai ser o meu esposo. É desse jeito. Quando escutamos essa história, só ouvimos o tema Sansão e Dalila. Mas vai ler a história de Sansão? Antes dele chegar em Dalila, já havia outras coisas que ele já estava fazendo. Já tinha passado por 2 mulheres. Sansão não desce de uma vez, é aos poucos. Pode amargar nossa vida amanhã. O que adoça nossos lábios hoje pode amargar a nossa vida amanhã. Tenhamos cuidado, amados. Ah, é tão doce, é tão bom. Pode amargar a sua e a minha vida amanhã. Cuidado com aquilo que adoça o seu paladar, mas amarga a sua comunhão com Deus. Não troque, irmãos. Não troque essa vontade que muitas vezes o seu espírito sente falta de buscar, de estar na presença do Senhor, de querer a presença do Senhor, e a sua carne diz, não precisa. Hoje está tão bom tempo. Não precisa. Ó, irmãos, eu estou falando aqui o que o Espírito Santo está mandando eu falar, viu? Deus sabe todas as coisas. Às vezes a gente prepara, quem prega sabe disso. A gente prepara, planeja a hora, jejua, vai aqui, vai acolá. Mas no dia de pregar, Deus sabe todas as coisas. Quantas vezes eu estou assim, como você, sentado, e eu digo, Jesus, tem misericórdia. Hoje desceu com fogo, viu? Meu Deus, hoje a transformação, ou é transformação ou é transformação.
Ou é mudança ou é mudança. Cuidado com a frasezinha. Não acontece nada. Não tem nada a ver. Quantas vezes a gente escuta, né? Ô, Débora, mulher, não tem nada a ver, mulher. Que é isso? Tem nada a ver. Isso não é de Deus, não. Vai orar, irmã, que é de Deus. Tem nada a ver? Eu quero ver no final, se não tem nada a ver. Quando Sansão comeu do mel que estava no leão morto, ele sabia que não podia, porque Sansão não podia tocar no morto. Era o chamado Nazireu, não podia. E ele tocou, Martinha. Desobediência. Sansão, ele não só perdeu a força. Quando ele comeu do mel que estava no leão morto, ele não perdeu a força. Ou perdeu? Não perdeu. Bota aí aquela imagem, Márcio, por favor, meu querido. Ele com o leão todo forte lá, quebrando o leão. Sem nada na mão. Ele não perdeu a força. Quando ele se deitou com a mulher prostituta, não aconteceu nada. Continuou forte. Aparentemente estava tudo bem. Só que ninguém, amados, ninguém perde a comunhão com Deus da noite para o dia. Não perde, não é assim. Aos poucos, quando se percebe, já é tarde demais. Ah, não tem nada a ver. Tá tudo certo. Quando você ouvir isso, cuidado. Cuidado quando você ouvir isso. Quando você percebe, quando já é tarde, você já está frio. Você não tem mais vontade de nada. Você desanima. Você não quer buscar mais a Deus como buscava. E assim vai. Cuidado não estar dando certo, mas não é o certo. Não se lambuze com mel, que está nas coisas erradas. Como Deus falou forte isso para mim. Não se lambuze com mel, que está nas coisas erradas. Não se lambuze com mel, que está nas coisas erradas. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus sempre vai ter o melhor para nós, amados. Não duvide disso. Deus tem prazer em nos abençoar. Não no seu tempo, mas no tempo dele. A maioria das guerras de Sansão, amados, eram pessoais. Eram pessoais. Ele mesmo procurou a guerra para ele. Ele mesmo procurou. Ele sabia que era nazireu, tinha nascido com um propósito, que Deus tinha separado ele para ser juiz. Mas ele foi, pouco a pouco, caindo. Primeiro ele casa com uma filisteia, contra a vontade dos seus pais. E mais, quando ele foi dizer aos pais, foi que os pais dele disse. Está lá no verso 2 ou é 3, se eu não me engano. Será que não tem uma mulher aqui que você possa... Não, mas eu quero é aquela. Põe fogo na seara dos filisteus. Isso aí é a história dele, certo? Eu não quero, amados, ficar... A vida toda de Sansão era só pensar nele. Se você for ler, se você for destrinchar essa vida, você vai ver que era só pensando nele. Não ouvia os pais mais, porque já estava adulto, dono de si. Será que assim não somos nós? Com Deus?
A vida toda de Sansão era pensar nele, quando ele foi chamado para buscar a primeira vontade de Deus, ou seja, buscar primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? E a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, diz a palavra. Tem tantas coisas, irmãos, que é buscar primeiro o reino de Deus. E a gente fica, sabe, remoendo, não vou fazer. Tem que ser o que eu quero. Não, irmãos, Deus está aí para abençoar, para dar, para lhe dar direção dos seus passos, para falar com você e você fica de mimimi, de birra com Deus. Não é assim. Buscar primeiro o reino de Deus é obedecer a Deus. Em que, Célia? Naquilo que você foi chamado para fazer. Quarta lição, o Espírito Santo nunca vai te empurrar para desistir. Jamais. Se você for ver em um dos versos, diz assim, que o Espírito Santo tomou Sansão para que ele vencesse quem? O leão. E na história, entre o que eu li do 15 até o final da história dele toda, até o caso, quando ele foi para a prisão e tudo, você vai ver que por 3 vezes o Espírito Santo de Deus se apossou dele. Foi na vez que ele, por um momento, buscou. Então, isso significa para mim que há momentos que a gente não busca. Somos nós que nos separamos de Deus, querendo ser dono do nosso próprio nariz. Toda vez que Sansão descia, não tinha apoio do Espírito Santo. É assim até hoje. Toda vez que caímos, toda vez que pecamos, toda vez que desobedecemos, toda vez que escondemos as coisas, toda vez o Espírito Santo não está nisso. O Espírito Santo não está nisso. Ele não vai compactuar com você, amado, amada, para achar lindo o que você faz de errado. O que nós fazemos de errado. Quinta e última lição, porque eu não quero realmente me demorar nessa história. O problema de Sansão foi querer ser como os outros. Aí é o problema. Ele, como nazireu, ele não podia desfrutar de muita coisa, não. Se ele era separado para isso, para uma missão, ele não podia desfrutar de tanta coisa. O princípio de ser nazireu era para ser separado para Deus, separado do mundo. Sansão tinha um chamado, como eu e você. Irmãos, nós não precisamos imitar o mundo. O mundo jaz o maligno. Não precisamos imitar o mundo, já tem muita gente que imita o mundo. Se você está aqui hoje, está ouvindo essa palavra e tem Jesus no coração, não precisa mais você imitar o mundo. Você foi separado. Precisamos contagiar e não sermos contagiados. O que é que Paulo diz em uma das cartas dele? Sede meus imitadores. Irmãos, olhem, como eu sou de Cristo, diz Paulo. Será que alguém pode olhar para você e dizer, eu quero imitar aquela mulher, eu quero imitar aquele homem? Ser forte, irmãos. Ser forte, isso foi forte muito, muito para mim, que mesmo assim, mesmo falha, cheia de coisinha ainda para ser transformada, porque eu ainda estou em construção. Eu digo, Senhor, como isso é forte. Como Paulo pode ter tido a autoridade de dizer, imite a mim, eu imito a ele. É forte, amados.
E eu quero terminar com essa frase. Liberdade sem Deus é a maior prisão que existe. Liberdade sem Deus é a maior prisão que existe. Quer ser livre? Seja livre no Senhor. Seja livre no Senhor, com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus tenha se apossado de você, como se apossou de Sansão nessa manhã. E que essa palavra tenha entrado como flecha. Algo tão simples e pequeno e tão rápido. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça.